Bom, pessoal, vamos para a nossa aula 7 de administração pública. Nós vimos aqui as principais datas, né? Você não pode esquecer. Na aula passada eu fiz uma recapitulação das datas. São datas extremamente importantes que vivem caindo em prova. Então vamos lá. Existem 3 conceitos que você precisa dominar. Inclusive já foram temas de redação várias vezes e em concurso vive caindo. Que é o conceito de governança, governabilidade e accountability. Giovana, eu não sei como é que se escreve esse negócio de accountability. O material que está à sua disposição no site é de primeira. Você tem um material extremamente completo que prepara você para tudo. Então preste atenção aqui. Accountability, você vai escrever assim. Mas lá no seu material também está. Vamos ver esses conceitos. O que é a governança? Governança, pessoal, é a capacidade de implementar eficientemente as políticas públicas. Governança é a capacidade de implementar eficientemente as políticas públicas. Nós podemos afirmar que o nosso Brasil carece de governança. Giovana, eu não estou entendendo. Vamos lá. Código de Defesa do Consumidor. Foi elaborado há mais ou menos 21, 22 anos, certo? Observe que existem muitos consumidores que querem exigir um direito que não tem na verdade, querem exigir um direito que não tem e deixam de exigir um direito que eles têm. Então preste atenção aqui. Trocar uma peça errada. Eu vou no shopping, aí eu compro uma camisa. Chego em casa, experimento e não deu. Aí eu volto para a loja para trocar e simplesmente a empresa diz que não troca, a loja diz que não troca. E eu fico morta de revoltada e começo a gritar, fazer mau barraco, dizendo que é o meu direito. Pois eu te deixo bem claro, né não, viu? Se a culpa é exclusivamente do consumidor ou de terceiro, Giovana, mas se não fui eu que comprei, se foi meu amigo que comprou para mim, terceiro. Se a culpa é exclusivamente do consumidor ou de terceiro, o fornecedor é exonerado de responsabilidade. Então, se a peça não está com defeito, está em plenas condições de uso, mas simplesmente você comprou errado ou alguém comprou errado, você não tem o direito de trocar. Olha só um direito que você não tem, ou que o consumidor não tem, mas ele acha que tem. Já, só porque no estacionamento diz assim, nós não nos responsabilizamos por qualquer objeto ou dano ocasionado a seu veículo, só porque está escrito isso, o consumidor pensa que não tem o direito de reclamar. Pois, pessoal, eu te digo logo uma coisa, você fique logo aí preparado. Qualquer cláusula abusiva que esteja contra o Código de Defesa do Consumidor, mesmo que você tenha assinado, ela é nula. Giovana, a gente está assistindo a aula de Código de Defesa do Consumidor ou Administração Pública. É um exemplo. Você tem direitos maiores que deixa de exercer porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas tem direitos que você quer exercer pensando que tem, mas não tem. Isso é falta de governança. O governo tem uma política pública muito bem elaborado, inclusive o Código de Defesa do Consumidor é copiado por muitos países desenvolvidos e adaptado ao seu sistema. Então você tem aquela política pública, mas na hora de implementá-la, ele é ineficiente administrativamente, não consegue colocá-la em prática. Então, governança é a capacidade de implementar uma política pública. Podemos dizer que o nosso Brasil hoje ainda carece de governança. E questãozinha de prova.
serviu de base para justificar a implementação da administração gerencial em 1995, a recuperação ou o aumento da governança? Serviu. Verdadeiro. São duas coisas que podem cair aqui. O Brasil, em 95, carecia de governança e hoje em dia também. Então, serviu de base para justificar a implementação da administração gerencial, o aumento da governança. Serviu. Coisa que não acontece com governabilidade. Governabilidade é o direito, é a legitimidade de representar os interesses e representar os direitos do povo brasileiro. O nosso Brasil hoje não carece de governabilidade. Ninguém duvida que a Dilma representa os interesses da maioria. Ninguém duvida que ela foi eleita e tem a legitimidade de governar. Duvida? Duvida não. Mas olha a questão que cai em prova. Serviu de base para justificar a implementação da administração gerencial, o aumento da governabilidade e recuperação da governabilidade? Serviu. Se localize no tempo, pessoal. Quem é que veio antes de Fernando Henrique Cardoso? Itamar. Itamar Franco. E antes de Itamar, a gente vai ter Collor. O Brasil, como governo, estava desacreditado. Então, naquela época, o Brasil carecia de governabilidade. Hoje, o Brasil não carece de governabilidade. Então, preste atenção como é que cai na sua prova. Se pergunta para você que serviu de base para justificar a implementação da administração gerencial, a recuperação da governança e da governabilidade, verdadeiro. Se perguntar para você hoje, se hoje carece de governabilidade, hoje não. Então hoje o Brasil carece apenas de governança. Não carece mais de governabilidade. Tá certo? Mas naquela época carecia tanto de governança como de governabilidade. Então ficou claro os conceitos? Governança é a capacidade de implementar eficientemente, eficazmente as políticas públicas. Hoje o Brasil ainda carece de governança e naquela época também. Governabilidade é a legitimidade de governar, de intermediar interesses, representar os interesses do povo brasileiro. Hoje o Brasil não carece de governabilidade. Naquela época sim. Então serviu de base para a justificativa, a recuperação e aumento da governança e da governabilidade. Bom, aí vem o conceito de accountability. A gente viu aqui que com a administração burocrática, uma das características da burocracia era o foco na autoridade. Quem administrava agora, quem tinha o direito de dar ordens, era o ocupante do cargo. Enquanto que no patrimonialismo, quem mandava era o sobrinho do rei, o sobrinho do governador e assim ia, por causa do nepotismo. Na administração gerencial, a gente procura instituir a liderança. Os gestores das instituições públicas recebem uma maior autonomia. Inclusive, muitos temas de capa de revista dizem: saem os políticos, entram os gestores. A partir do momento que o gestor recebe maior autonomia, ele recebe maior responsabilidade. Mas a responsabilidade não é somente do gestor, e sim do próprio servidor público, do funcionário público. Então, o processo de responsabilização do servidor público, do funcionário público perante a sociedade, esse, pessoal, é o conceito de accountability. Então, a accountability não é um processo moderno de contabilidade, não é uma técnica moderna de contabilidade, e sim o processo de responsabilização do servidor público, do funcionário público perante a sociedade. Esse é o conceito de accountability. São conceitos que vão surgindo com a administração gerencial. Tá certo? Então,
governança, governabilidade e accountability. Esses são os 3 conceitos que você precisa saber. A gente também precisa saber qual foi a mudança que aconteceu no aparelho do Estado, nos setores do aparelho do Estado. Preste atenção aqui que isso aqui é uma questãozinha de prova muito importante. Existem 4 setores do aparelho do Estado. Núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e produção de bens e serviços para o mercado. O núcleo estratégico, ele é formado pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, responsável pela elaboração das políticas públicas. As atividades exclusivas são aquelas atividades que só podem ser executadas diretamente pelo Estado, como diplomacia, segurança, emissão de documentos, fomento, desenvolvimento. São atividades executadas diretamente pelo Estado. Mas existem aquelas atividades que o governo pode executar ou pode deixar que outros executem, que são os serviços não exclusivos. Aí vem a administração indireta. Aí vem o processo de publicização. Publicização é o processo de descentralização dos serviços públicos que não precisam ser executados diretamente pelo Estado, mas precisam ser subsidiados por ele e fiscalizados por ele. Que aí a gente vai ter atividades na área da saúde, educação, promoção da cultura e pesquisa. Esses são os serviços não exclusivos. Podem ser executados por outros ou pelo próprio governo, mas o governo tem que subsidiar. E tem a produção de bens e serviços para o mercado. São atividades tipicamente monopolizadas, como energia elétrica, telefonia, água, que o governo pode executar ou pode deixar para a instituição privada.